para ela aprender alguma coisa, ela tem que estar ouvindo e ouvindo bem. Ela tem que estar bem atenta, com seus ouvidos bem abertos, para ela absorver o ensinamento. Outros são pessoas visuais. Para ele aprender, ele tem que estar olhando. Ele tem que estar o tempo todo observando. Para o auditivo, às vezes ele está tendo uma ministração, ou ele está ouvindo alguma coisa que lhe agrada, ele até fecha os olhos, porque ele quer ouvir, ele quer... Os ouvidos dele, ele consegue sorver tudo aquilo que está sendo ministrado. Mas tem as pessoas que são os visuais. Os visuais, ele não liga muito para o que ele ouve, mas ele quer ver, ele precisa de imagens. E existem as pessoas que são conhecidas como sinestésicas. Quem são os sinestésicos? São aqueles que, para ele aprender, ele tem que estar fazendo. Então, essas dinâmicas, elas trabalham com os 3 grupos de pessoas. Você ouve, você vê, mas também você faz. E nos últimos anos nós descobrimos, eu digo nós assim, né? A humanidade descobriu que o lúdico, ele ensina muito. O que é o lúdico? É aquilo que a gente usa como se fosse uma brincadeira. A dinâmica é como se fosse uma brincadeira. Há tanto que a gente ri, a gente se descontrai, e ali a gente absorve um aprendizado, às vezes, para a vida toda. Porque todos nós somos uma criança crescida, amém? Nós só somos uma criança com cabelo branco, né, Dorival? Diga aí. Quando eu conheci o Dorival, aquela cabeleira ali era toda pretinha. Mas o tempo passa, né? E o que acontece? Nós percebemos muitas das vezes que essa criança que está dentro de nós, ela fica muito adultizada. Você está vendo aqui, né? O que é uma criança adultizada? É quando uma criança esquece que ela é criança. Então, quando eu vejo dinâmicas como essa, e principalmente nesse nosso ambiente, eu sou novo, tenho apenas 44 anos, sou ou não sou? A expectativa de vida é quase 80 do brasileiro, então. Mas o que acontece? Eu percebo que a gente vai ficando mais velho e a gente vai ficando meio ranzinza, né? A gente vai esquecendo esse negócio de brincar, a gente não gosta mais, se irrita muito com o barulho das crianças. E quando a gente chega num ambiente como esse, que é um ambiente religioso, isso é reforçado. Na maioria das igrejas parece que rir, sorrir, brincar é uma coisa assim que ofende a Deus. E não é verdade. Deus nos criou para alegria. A Bíblia fala que na presença de Deus há fartura de alegria. Então, uma dinâmica como essa descontrai, mas ao mesmo tempo traz lições para a nossa vida que talvez, de outra forma, nós nunca aprenderíamos, ok? Então, quando você vê uma dinâmica como essa, eu sei que a gente é meio resistente, mas quando você começa a fazer parte, começa a perceber o que aquilo quer te ensinar, você tem uma grande lição para a vida. Então, parabéns ao casal. Esse casal que eu conheço só há alguns dias, né? A Sibéria, para vocês terem uma ideia, nós corremos aqui no quintal dessa igreja. Nós somos novinhos, hein? A minha mãe congrega no ministério aqui de Santo Amaro desde 83. Em 83 ela veio congregar aqui. E a igreja aqui abriu uma congregação lá no Jardim Letícia. E nós, todas crianças, nós íamos para lá. Mas na época lá não tinha presbítero. Então nós íamos ceiar. Olha o Joel aí também. Você é dessa época, hein, Joel? Nós íamos ceiar aqui. Nós não, né? Eu nem batizado não era. Minha mãe e os irmãos da Linda Letícia vinham ceiar aqui. E não era essa igreja linda, maravilhosa que tem hoje. Era um barracão azul que tinha aqui atrás. E quando acabava a Santa Ceia, a gente ficava brincando, chorando, sorrindo, aí no final do culto. Que bom voltar aqui, viu? Vamos aplaudir o nome do Senhor pela vida dessa igreja? Glória a Deus! Que Deus continue abençoando a liderança desse ministério, ADSA Brasil. Naquela época, quem era o pastor era o avô. Aí passou para o filho, hoje é o neto. Mas continua no mesmo propósito, ganhando vidas, edificando pessoas e impactando esta geração. Que Deus abençoe a ADSA Brasil, na pessoa do seu presidente, o pastor Galdino Júnior, na pessoa do pastor Célio, que é o pastor desse campo, mas também na pessoa do pastor dessa igreja, que é o pastor Roberto. Que Deus abençoe eles e essa liderança. Queridos, nós somos convidados aqui por um casal que lidera essa congregação a falar sobre casamento. E eu vou dizer para vocês, eu sou casado há 21 anos, agora dia 19 de novembro completa 21 anos de casado. Eu vou dizer para você, viu, casar não é coisa fácil não, viu? Quem falar que é fácil aí, eu acho que está meio equivocado. Casamento é um negócio difícil. Só que casamento, irmãos, é algo que Deus criou.
Gênesis capítulo 2, versículo 18, eu quero já deixar esse versículo como base para a nossa reflexão. Deus olhou para a terra, para tudo que ele havia criado, e ele viu que todos os seres tinham uma companheira, mas para o homem não havia companheira que lhe fosse idônea. Então a Bíblia diz que Deus olhou para o homem, Gênesis capítulo 2, versículo 18, e disse assim: não é bom que o homem esteja só. Vamos de novo? Não é bom que o homem esteja só. E fez uma companheira, uma ajudadora, para que estivesse continuamente do lado dele. E dessa história vocês conhecem, nasceu a Eva. E dali em diante, nós vemos o desenrolar de um projeto de Deus para a vida do ser humano. É por isso que, por mais que os casamentos, muitos casamentos estão se diluindo, só para você ter uma ideia, nos Estados Unidos hoje, de cada 4 casamentos que são oficializados, em alguns anos, não muitos anos, 2 se transformam em divórcio. E no Brasil, de cada 4 casamentos, 1, dentro de poucos anos, se transforma em divórcio. Só que por outro lado tem uma outra estatística, que nunca se casou tanto em todo mundo. Parece um negócio assim, um paradoxo, né? Porque se está tendo tanto divórcio, era para diminuir o número de casamentos, mas o número de casamentos está aumentando. E isso tem 2 razões. Primeiro, porque casamento não é ideia do homem. Casamento é ideia de quem? De Deus. Então, se é projeto de Deus, não vai acabar por causa da demanda humana. É projeto de Deus e vai até o fim em nome de Jesus. Segundo, é porque mesmo aqueles que saem do casamento, a maioria deles não sai do casamento querendo ficar sozinho. Ele sai do casamento e ele quer outra pessoa para ele caminhar durante a vida, porque ele entende que aquele não deu certo, mas quem sabe o próximo vai dar. Essa é a mentalidade das pessoas. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso também. Mas o que nós podemos perceber? Essa semana, há 15 dias atrás, eu conversava com um amigo meu, que é o meu supervisor, meu chefe, lá na empresa onde eu trabalho. E eu fiz para ele a seguinte pergunta, eu falei: meu amigo, o que é mais fácil? Construir uma casa desde o alicerce ou fazer uma reforma? O que vocês acham que é mais fácil? Quem acha que é mais difícil construir a casa, levanta a mão. Mais difícil construir uma casa do zero. Você vai ter que fazer o baldrame, você vai ter que levantar a casa, bater laje, dar acabamento, gastar toda aquela fortuna que você já gastou. Ou é mais fácil você fazer uma reforma, trocar uma janela, trocar um piso, trocar o forro. O que dá mais trabalho, construir ou reformar? Construir. Está entendendo? Algumas pessoas falaram reformar, talvez é porque só reformar lá deu muita dor de cabeça, né? Mas o que acontece, gente, é muito mais difícil construir. Por quê? Porque quando você vai construir algo, você vai começar do zero. Agora, quando você vai reformar, você vai pegar algo que já existe e vai dar a tua cara. Talvez uma casa que você comprou, talvez um carro que você comprou, talvez algo que você ganhou. Às vezes é lógico, existem as exceções, para toda regra existe exceção. Às vezes dá um trabalho danado, você tem problema às vezes com algumas pessoas que estão cuidando da reforma, mas na maioria dos casos dá muito mais trabalho construir. Então, nós deveríamos ter nas nossas igrejas muito mais trabalhos como esses. Para quê? Para tratar da manutenção daquilo que já existe. Para que a gente não tenha que tratar amanhã de uma construção nova. Até porque está comprovado que a maioria dos segundos ou dos terceiros casamentos que acontece, a pessoa acaba se deparando com os mesmos problemas que ela tinha no primeiro ou no segundo relacionamento. Por quê? Porque muitas das vezes, ainda que inconscientemente, o problema não estava no outro. O problema estava em nós mesmos. E em vez de te tratar desse problema que está em nós, nós colocamos toda a culpa no outro. E a terceirização da culpa é um problema desde o Éden. Nós sabemos que quando Adão foi descoberto por Deus que ele tinha pecado, a primeira coisa que ele fez foi responder a Deus o seguinte: Deus falou: Adão, onde estás tu? Ele falou: Senhor, eu vi que estava nu e me escondi. Aí Deus fez outra pergunta para ele. Ele falou: Adão, quem te disse que você estava nu? Porventura comeste da árvore que eu lhe proibi? Aí ele: opa, a mulher que tu me deste, essa comeu do fruto e me deu. Ou seja, ele estava jogando no colo de Deus um problema que era dele. E esse é um dos grandes problemas dos casamentos hoje, que muitas das vezes não está dando certo.
É porque em vez de a gente focar nossa atenção em nos transformarmos de glória em glória, de fé em fé, em nos melhorarmos, nós queremos mudar diga comigo, mudar o outro. E ninguém muda ninguém, queridos. Você só pode ser mudado com a ajuda de Deus através do seu esforço. Nós podemos aconselhar, orientar, fazer encontro de casais, palestra, dinâmica. Só que se nós não assentarmos no coração que nós precisamos melhorar, nós vamos estar sempre achando que o outro é culpado e não vamos conseguir evoluir. E você foi chamado para a evolução, amém? Amém. O que faz a gente evoluir, irmãos, é uma coisa chamada consciência. Diga comigo, consciência. Consciência. Se você olhasse há 10 mil anos atrás, se isso fosse possível, você viajasse na máquina do tempo, você encontraria os homens, os seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, morando em cavernas, morando em cabanas, morando em tendas. Sim ou não? Sim. E se você olhasse para o lado, você veria o coelho, você veria a cobra, você veria a onça, numa situação semelhante, morando também dentro do quê? De uma cova, morando no meio do mato, morando naquilo que havia de natural. Só que os anos se passaram. Os anos avançaram. E hoje, o ser humano mora no arranha-céu. O ser humano mora numa big mansão que parece um paraíso. O ser humano já está projetando morar na Lua ou em Marte. E eu que não duvido. O homem só não vai lá se Deus não deixar, porque se Deus permitir, a inteligência dele faz isso. Mas sabe o que faz essa evolução na vida das pessoas? É uma coisa chamada consciência. O animal, ele não tem consciência de quem ele é, onde ele está e para onde ele pode ir. Eu e você não. Nós temos algo que Deus nos deu, que está intrínseco, está lá dentro de nós, chamado consciência. Você pode fazer com a sua consciência uma coisa que é chamada autoavaliação. Diga comigo assim, autoavaliação. Autoavaliação. Na autoavaliação você vai perceber de onde você veio, aonde você está e até onde você pode chegar. Aí entra a importância da mente. A mente, ela serve para duas coisas básicas. Primeiro, lembrar do futuro, lembrar do passado, memória. E projetar no futuro, imaginação. Entendeu? Então, quando você lembra do passado, você pode autoavaliar a sua vida, ver os erros que você cometeu, aonde você acertou, aonde você deu aquela pisada no espaguete com a esposa, com o marido, aonde você fez uma caca e como você fez para superar aquilo e melhorar. E ali você pode, com a sua imaginação, projetar o futuro. Nós não estamos aqui por um mero acaso. Você está aqui porque você projetou esse dia na sua agenda. Você se planejou e organizou para que você estivesse aqui. Então, essa consciência que Deus dá para o ser humano é o que diferencia ele dos outros seres que Deus criou. A árvore você planta ela ali, ela não tem consciência de quem ela é. Ela vai ficar ali enquanto até que alguém atire dali e coloque em outro lugar. Você não. Você está aqui sentado, parado. E 12 bilhões de células cerebrais agora estão trabalhando na sua mente o tempo todo, até enquanto você dorme. Para quê? Para que você se lembre do passado, autoavalie a sua vida e imagine o futuro que você deseja para você, para o seu casamento, para os seus filhos, para a sua família, para a sua igreja, para a sua vida. Está entendendo? Então, o que nós vamos fazer hoje aqui é trabalhar um pouco a nossa consciência, é nos questionarmos aonde estamos bons, aonde nós estamos ruins e aonde nós podemos melhorar, certo? Então vamos lá, rapidinho para nós começarmos a caminhar para o nosso final. Já comecei já querendo parar, mas tem bastante coisa para eu passar para vocês. Primeiro, quem é o pastor Davi? O pastor Davi, desde 98, é casado com Denise. Nós temos 3 filhos, que é a Daina, a Daísa e o David. Somos o The 5D. Ela não está aqui hoje porque ela estava com a virose brava desde ontem, que ela está de cama e por isso não está aqui. Mas é o primeiro encontro de casais em 20 anos que eu ministro que ela não está do meu lado e já está fazendo falta, tudo bom. Sou pastor presidente da Assembleia de Deus Ministério de Letícia, fundador da Escola de Educação Teológica de Liderança Querigma,
palestrante na área de liderança e família. Queridos, se tem uma coisa que é importante para todo mundo é descobrir qual é o seu propósito na vida. E isso Deus me fez saber há alguns anos atrás. Desde então, eu venho trabalhando o tempo todo, praticamente 24 horas do meu tempo que eu tenho disponível para transmitir isso para outras pessoas. Um pouquinho sobre liderança cristã e um pouco sobre família. Foi o dom que Deus me deu. Para cada um, Deus dá um dom. Comece a se descobrir através da autoavaliação. Qual foi o dom que Deus deu para você? Eu sei que o nosso amigo aqui trabalha com crianças, não é verdade? Quando eu olhei o tamanho do homem trabalhando com criança, eu falei, não estou acreditando. Porque quando você fala de criança, né, você imagina uma moça, uma senhora, um jovenzinho. Mas quando eu vi esse negrão, rapaz, esse morenão trabalhando com criança, mas é o dom dele. É ou não é? Não te dá uma grande satisfação trabalhar com crianças? E essa é uma pista. Aquilo que te traz satisfação no reino de Deus pode ser a pista que Deus está te dando para você descobrir o seu dom. Eu descobri que o que me faz feliz é ensinar sobre liderança e ensinar sobre família. E isso eu tenho feito há alguns anos, há quase 27 anos. Outra coisa, trabalho também como profissional da área de segurança desde 1988. Minha graduação é em recursos humanos, em teologia, e eu fiz uma pós-graduação em psicologia. Tudo isso para melhorar. Porque o que eu entendi? Eu entendi que eu não era bom o suficiente para aquilo que eu queria fazer. Então entenda isso. Se você quer ter algo na vida, você precisa investir naquela área. Se você quer ter um casamento melhor, você precisa investir nesse casamento. Se você quer ter filhos melhores, você precisa investir nesses filhos. Se você quer ter uma vida financeira melhor, você tem que investir a aprender a lidar com o dinheiro. Porque tem muito casamento falido, não é porque a mulher não amava e nem porque o homem não amava. É porque as crises financeiras foram tantas que abalaram esse relacionamento. E não me diga que dinheiro não envolve casamento, porque envolve. Que envolve. Não sou a favor daquele ditado que diz que quando a necessidade bate na porta, o amor sai pela janela. Não concordo com isso. Mas eu concordo que dá muito problema. Porque muita gente diz que dinheiro não traz felicidade, mas a falta dele dá uma tristeza. Vamos lá. Princípios divinos para obtermos sucesso no nosso casamento. Então, o primeiro princípio, diga comigo assim: aprenda a construir o que você deseja na vida. Então, irmãos, esqueça aquela história de alma gêmea. Não existe casamento perfeito ou cônjuge ideal. Muito menos gente que foi feita uma para a outra. E o matrimônio, um dia idealizado como um conto de fadas, pode se transformar mesmo numa mala sem alça. Quem já tentou carregar mala sem alça? De papelão, molhada e na chuva, e cheia de tijolo dentro. É isso que pode virar o nosso casamento, irmãos, se a gente não entender isso. Tudo que somos e tudo que temos na história da nossa vida, nós construímos. E no caso do casamento, nós construímos juntos. Diga assim, juntos. Quando você casa, querido, acabou esse negócio de meu, eu. Acabou. É tudo nosso. Acabou o meu. Ah não, mas é meu carro, é minha casa, é meu filho. Acabou isso, irmão. Depois que você casou, diante da lei de Deus e diante da lei dos homens, é tudo nosso. Sabia disso? Eu sei que você sabia, por isso você está aqui hoje, né? Então, talvez um banho de realidade certamente faz muito bem em algum momento da vida a dois. Então, eu não vim dizer para você aqui que casamento é algo fácil, mas eu estou aqui para te dizer que é algo possível, idealizado por Deus, e todo o sofrimento que você já passou pode ser matéria-prima para que você tenha uma segunda fase na vida maravilhosa. Amém? Para quem gosta de inglês, wonderful. Deus tem coisa boa para você. Eu gosto muito daquele da Sara Farias que diz assim: tem coisa boa chegando. Quem crê nisso? Eu creio nisso piamente, irmãos. Entendeu? Se tem uma coisa que eu não acredito, é que nós vivemos na nossa vida de mal a pior. A Bíblia diz que o mundo jaz o maligno. A Bíblia diz que o mundo vai de mal a pior. Agora o crente está cada dia mais perto de Jesus. A Bíblia diz que a luz do justo é como a luz da aurora. Ela vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Nós estamos aprendendo, nós estamos crescendo com Cristo. Então, por mais que o mundo ao nosso redor piore, a sua vida vai melhorar em nome de Jesus. Por quê? O projeto de Deus é nos tornar pessoas mais parecidas com Jesus, inclusive no casamento. Então, para isso, conforme nós vamos nos parecendo mais com Ele, nós vamos melhorando e não piorando.
Nós vamos chegando mais perto do dia que Ele virá para nos buscar. Então, o crente tem que ter a vida melhorada e não piorada a cada dia. Mas pastor, e as lutas? Está na Bíblia. João 16:33, no mundo tereis aflições. Mas sabe o que você faz? Pega o limão e faz uma limonada e bebe, meu amigo. Em vez de você ficar reclamando da vida, o problema que você está vivendo pode fazer duas coisas: te levar para longe da sua família, do seu cônjuge e de Deus. Pode deixar você juntinho. Amém? Vai depender do que nós ouvimos aqui, das suas escolhas e das suas decisões. Vamos lá para o segundo tópico. Segundo princípio. Diga comigo assim: o sucesso no casamento é fruto de cooperação e não competição. Queridos, para pensar. É possível sim, e perfeitamente viável, aliás, duas pessoas serem casadas e felizes. Porque eu já estou vendo muita gente que diz que é impossível conjugar esses dois verbos, casado e feliz. E não é verdade, irmãos. No projeto dos homens pode ser que isso seja verdade. No projeto de Deus, não. Deus não... uma vez eu ouvi um ditado que eu até falei: para com isso, rapaz. Disseram para mim assim, que os antigos diziam que quando nascia um menino, falava: nasceu um burro. Aí quando nascia uma menina, dizia assim: nasceu a carga do burro. Meu amigo, para com isso. Que filosofia do fim do mundo é essa? Não. Quando nasceu um menino, nasceu um macho, nasceu um homem, a imagem e semelhança de Deus. Quando nasceu uma menina, nasceu uma herança do Senhor, nasceu alguém que vai ser bênção na vida de alguém. Então, Deus, o projeto de Deus é que você seja casado, casada e feliz. Dá para conjugar sim o verbo casado e feliz com certeza. Mas para isso nós precisamos fazer o que nós estamos aprendendo aqui. Diga assim: eu preciso aprender princípios para colher promessa. A Bíblia Sagrada, irmãos, ela está cheia de princípios. Mas é o seguinte: para você viver uma promessa de Deus, você tem que cumprir o princípio. O primeiro princípio com promessa que Deus deu na Bíblia foi para os filhos. Ele disse assim: vós filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor. Isso é o princípio. Qual que é a promessa? Prolongar-se-ão os vossos dias de vida na terra. Agora, só prolonga os dias de vida na terra se cumprir o princípio. Quer ver outro princípio? Tem gente que quer estar sempre em lugares altos, quer sempre ter mais. Mas para ter mais, tem que ser fiel no pouco. Jesus disse isso: foste fiel no pouco, e no muito eu te... Isso vale para tudo na vida, irmãos. Casamento, você quer ter um casamento abençoado? Seja fiel no pouquinho que você tem. Quando for amanhã, Deus vai lhe acrescentar mais. Agora, se a gente não consegue ser fiel ao nosso cônjuge, à nossa noiva, à nossa namorada, dificilmente nós vamos ter um casamento abençoado. Por quê? Para viver a promessa, diga comigo: para viver a promessa, eu preciso praticar o princípio. Isso é vida. É aí que muito crente quebra a cara. Sabe por quê? O crente acha que é só levantar a mãozinha, aceitar Jesus no culto da família aqui na ADSA Brasil, e a vida muda como um passe de mágica. E aí ele olha para o vizinho, que não é cristão, às vezes é até ateu, mas o cara é fiel à esposa, cuida dos filhos, é trabalhador, estudioso, e a vida do cara está só o quê? Avançando, melhorando, prosperando. E o crente com dor de cotovelo, que nem Asaf lá no Salmo 73, ele diz assim: eu comecei a olhar a prosperidade dos ímpios e quase que eu caí. Também. Poxa, para você conseguir colher a promessa, você tem que viver o princípio. Então, o casamento tem princípios. Quando você vive os princípios do casamento, o que acontece? As promessas vão te acompanhando no dia a dia, durante a sua caminhada matrimonial. Amém? Amém. Então, basta entender que o casamento não é um jardim de flores o tempo todo, mas também não precisa ser um permanente campo de batalhas. O que nós temos que entender, irmãos? Casamento não é vôlei. Quem aqui já jogou vôlei? Acho que é a maioria, né? O que é vôlei? Como é que você faz ponto no vôlei? Você pega a bola e coloca onde? Na quadra do outro. Tem
casamento assim. Ele quer sempre que a bola esteja na quadra do outro para ele fazer ponto. Casamento, irmãos, não é vôlei. Casamento é brincar de peteca. Quem já brincou de peteca? O que a gente faz com a peteca? Não deixa ela cair. A gente joga ela E não deixa ela cair. e quando a peteca cai no chão? Todo mundo perde junto. Então, a graça do casamento a dois, irmãos, não é você ficar concorrendo, competindo com o outro para ver quem é melhor. Não, casamento é cooperação. É você pegar as fraquezas do outro com as suas forças e unir. Aonde ele é fraco, você é forte. Aonde você é fraco, ela é forte. E um complementa o outro. Posso ouvir um amém? Amém. Em vez de você ficar olhando para os defeitos dela, olha para o seu, cara. Em vez de você ficar olhando para os defeitos dele, querida, olha para os seus. Por quê? Você não vai conseguir mudar ele. Então, que tal você investir o seu tempo de qualidade em mudar você? Porque aí é uma consequência. Querido, se você quiser subir e trazer alguém para cima da escada, quanto mais você sobe, mais a pessoa tem que subir junto. Se você tentar baixar alguém na vida, vem cá, Abraão, por favor. Por favor, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Fica de lado aqui, Abraão, por favor, do meu lado aqui. Por favor. Ó, para mim abaixar o Abraão, abaixa, Abraão, por favor. Eu tenho que ir abaixando junto, abaixa mais. Mais um pouquinho. Queridos, quanto mais eu abaixar o Abraão, mais eu vou ter que abaixar junto. Agora, na proporção que eu vou levantando o Abraão, levanta, Abraão, eu vou levantando junto. E se eu quiser que ele sobe mais, como é que sobe aqui? É bem difícil. Para mim trazer ele para cima, eu tenho que vir para cima também. Está entendendo? Relacionamento a dois, obrigado, Abraão, Deus abençoe. Relacionamento a dois é isso. Para você subir, você não pode competir. Para você subir no seu relacionamento conjugal, você tem que promover o outro. Você tem que ajudar o outro. Você tem que estender a mão para o outro. Porque na proporção que ele cresce, que ela cresce, você cresce junto. Sabe por quê? Porque não são mais dois. A Bíblia diz que depois que casa se torna um. Literalmente no leito conjugal. Mas figuradamente, alegoricamente, durante a vida. Conforme um vai crescendo, o outro cresce junto. Ok? Terceiro princípio. Se apliquem em compreender e aceitar quem o outro foi e é agora. O que isso significa? Pessoas casadas e felizes sabem das dificuldades do matrimônio, mas também sabem e não abrem mão de acreditar que a plenitude no casamento é possível. Diga assim: é possível eu ter um casamento plenamente abençoado por Deus. O que significa? Deixa eu trocar em miúdo isso aqui para você. Irmãos, nós não somos seres que se isolam numa área. Nós temos várias áreas na nossa vida. Aqui eu estou sendo pastor e palestrante. Quando eu chego na minha casa, eu sou pai e eu sou esposo. Quando eu chego no meu trabalho, eu sou empregado. Quando eu chego na igreja, eu sou líder. Em cada segmento da sociedade ou de algum âmbito da nossa vida, nós desenvolvemos um papel. O que acontece? Quando você se une ao seu cônjuge para um trabalhar junto com o outro e ambos se fortalecerem, todos os papéis da sua vida são afetados. Só que o contrário também é verdadeiro. Se por um acaso você começar a trabalhar para desprestigiar o outro em algum papel, você é desprestigiado junto. Está entendendo? Então, quando nós entendemos e nós começamos a compreender o outro, o que ele foi no passado e o que ele é agora, nós começamos a lidar com uma coisa chamada empatia. O que é empatia? É se colocar no lugar do outro. Entenda, essa frase não é minha, é do grande psiquiatra Augusto Cury, o homem que mais vende livro no Brasil. Não é por acaso. Sabe o que ele diz? Ex-ateu e hoje cristão. Sabe o que ele diz? Por trás de toda história existe uma outra história. Ninguém é o que é por acaso. Quando nós começamos a compreender a história do outro, nós fazemos assim: então é por isso. Está vendo? E esse então é por isso ajuda você a perceber quem a pessoa é por causa da sua história. E ajuda juntos os dois trabalharem para que o amanhã seja melhor do que o hoje. Agora, para isso tem que haver o quê? Compreensão.
Sem compreensão no matrimônio, nós vamos ficar o tempo todo jogando vôlei. Vamos ficar o tempo todo querendo colocar a bola na quadra do outro. E aí, irmãos, como não é uma disputa olímpica, todos vão perder. Porque no casamento, quando um ganha, todo mundo ganha. Mas no casamento, quando um perde, todo mundo perde. Está entendendo? Então, irmãos, entenda isso. Compreenda mais e cobre menos. Quando nós compreendemos o outro, nós passamos a cobrar menos. Então, eles compreendem que as pessoas são diferentes e ao se casarem levam para a vida conjugal uma enorme bagagem de sua vida pré-conjugal, com muitos sonhos, mas também frustrações, com valores, mas também com expectativas. Então, portanto, sem compreensão do passado do outro, o sucesso do casamento está o quê? Comprometido. Então, você precisa começar a fuçar a vida do outro, não é para achar podre, não. É para compreender a vida dele. Como é que ele e ela chegou aonde chegou. Quanto mais nós entendemos a história de alguém, mais nós compreendemos como ela chegou aonde chegou e por que age do jeito que age. Vou deixar a indicação de um livro aqui, que é um livro que mudou minha vida, só que mudou minha vida há 25 anos atrás. Um livro que salvou o meu casamento. O livro é do pastor Tim LaHaye. Na época ele já tinha feito mais de 1000 casamentos. Foi ele que escreveu aquela série Deixados para Trás. Ele é um pastor norte-americano. O nome do livro é Por que Agimos Como Agimos. E ele trata da teoria de Hipóstenes sobre os 4 temperamentos, dizendo que uns nascem, não é que você escolhe, você nasce colérico como Paulo, sanguíneo como Pedro, melancólico como Moisés ou fleumático como Abraão. É o seu temperamento. Não tem psiquiatria, não tem cirurgia, não tem treinamento que muda o seu temperamento. O que tudo isso faz é melhorar suas virtudes e dar uma certa temperança para os seus defeitos. Mas você é quem você é. Se você nasceu extrovertido, você vai morrer introvertido. Tem mulher que surta quando vê o marido numa roda de pessoas brincando, dando risada e fazendo os outros rir. Ela fala, você parece uma malacaia, vive com os dentes abertos para todo mundo, tá achando que todo mundo é dentista? E não é nada disso, ele é extrovertido, ele nasceu assim. Agora, por outro lado, geralmente um extrovertido, ele não casa com outro extrovertido, salvo exceções. Ele causa o quê? Ele casa com uma pessoa que é introvertida, que é para dentro. Introvertido não é tímido, é uma pessoa para dentro, é mais recatada, é mais silenciosa. Quando ouve as gargalhadas do sanguíneo, ela, o que você tem? Qual é o seu problema? Não tem problema nenhum. Ela é introvertida. E ele muitas das vezes fica cutucando ela. Poxa vida, eu te levo para sair com meus amigos, você não dá uma risada, não conta uma piada.